Olá, você sabia que a Bina, o Olho-Leão ou o Walkman foram feitos por brasileiros? Antes de começarmos, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos adentrar no conhecimento e conhecer esses grandes brasileiros. Vamos lá! O mineiro Nélio Nicolai, o inventor do Bina. A invenção do identificador de chamadas, também conhecido como Bina, veio diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, e surgiu no ano de 1970. Mas o inventor dessa maravilha, que nos permite escolher quem vamos atender ou quem vamos ignorar, suou muito a camisa para conseguir ganhar o reconhecimento oficial por sua criação. Nélio Nicolai teve que encarar 20 anos de batalhas judiciais até que ele, em setembro de 2012, conseguiu exclusividade da patente. As operadoras de telefonia tentaram a todo custo tirar esse direito dele, mas a justiça finalmente reconheceu o mérito e o direito sobre a invenção. De acordo com Nélio, nos Estados Unidos existem mais de 65 milhões de binas fixas. Santos Dumont e o 14 bis. Esse assunto gera polêmica entre os norte-americanos e os brasileiros, mas é sempre bom voltar à discussão. Em 1903, os irmãos Oliver e Wilbur Wright conseguiram alcançar um voo com um Fly-1, que foi considerado o primeiro objeto mais pesado que o ar conseguir essa proeza. Porém, o grande detalhe é que precisava de uma catapulta para impulsionar o aparelho. 2 anos depois, em 1905, o brasileiro Santos Dumont conseguiu fazer com que seu 14 bis levantasse voo por meio próprio, sem auxílio de externos, usando apenas o motor a combustão. Ainda hoje discute que realmente que leva o título de criador do avião, mas em suma, Santos Dumont foi o primeiro a fazer um aparelho mais pesado que o ar voar sem interferência externa. E para nós brasileiros, será o eterno pai da aviação, o câmbio automático. Você sabe quem é José Braz Aribe? O editor cujo dito escrito por Paulo Coelho? Agora que você se pergunta, mas e daí? Pois bem, José Braz Aribe foi o engenheiro mecânico que inventou o câmbio automático. A informação pode ser encontrada na biologia de Paulo Coelho, escrita por Fernando de Moraes, mas precisamente nas páginas 81. O tio do escritor foi quem criou o protótipo e o projeto do câmbio em 1932 e vendeu para a General Motors. Em 1938, a montadora produziu o primeiro carro hidreumático. Cinema 3D. Diferente do que muitos pensam, a ideia do cinema 3D não é tão recente assim. No final do século XIX, alguns experimentos na área começaram a acontecer, mas em 1934, um italiano chegado ao Brasil com 6 meses de idade, chamado Sebastião Comparado, criou 2 modelos de projetos 3D e os apresentou no Rio. O projeto do brasileiro consistia em um pequeno equipamento que podia ser adaptado ao projetor comum e uma tela especial. A imagem projetada era refletida por um espelho, e o processo criava a sensação de que a imagem estava passando em um espaço vazio, como uma espécie de palco de teatro. Sebastião, que estudou na Faculdade de Medicina de São Paulo, chegou a receber convites para aprimorar o seu projeto fora do Brasil, mas recusou, pois queria que esse fosse uma criação brasileira. Mas, com o passar do tempo, sua criação acabaram caindo no esquecimento. Painel eletrônico. O painel eletrônico é utilizado para mostrar o número da camisa dos jogadores que serão substituídos em uma partida de futebol também foi uma invenção brasileira. Em 1996, o cearense Carlos Eduardo Lamborghia patenteou a invenção que 2 anos depois iria estrear na Copa do Mundo,
Hoje, o item é mais apresentado em todas as partidas de futebol. A urna eletrônica. Em 1989, um juiz eleitoral do estado de Santa Catarina chamado Carlos Prudêncio se juntou ao seu irmão, empresário da área da informática, para criar o que seria o primeiro terminal de votação por computador. No meio do ano, ele foi instalado em caráter experimental na cidade de Brusque, em Santa Catarina. 6 anos depois, em 1995, o país experimentou a primeira eleição totalmente informatizada da história, também em Santa Catarina. Hoje, o Brasil é o país responsável pela maior eleição informatizada do mundo e, consequente, com a apuração mais rápida. Transmissão radiofônica. A tecnologia de transmissão do som por ondas de rádio foi desenvolvida no final do século XIX, e a criação do rádio foi atribuída a Nikola Tesla, que fez a sua primeira transmissão com equipamento em 1894. Porém, um ano antes, em 1893, em uma paróquia de Porto Alegre, um padre chamado Roberto Landel de Mourão também fazia seus experimentos. O padre brasileiro foi o primeiro a conseguir realizar uma transmissão radiofônica em todo o mundo. Outros inventores gringos da época enviaram apenas sinais telegráficos a curta distância, enquanto Lander conseguiu se comunicar com outros bairros, algo impensável na época, mas infelizmente ele não teve apoio do governo e nem iniciativas privadas, então acabou por abandonando seu experimento. O Walkman. O inventor do avô do iPod, o Walkman na verdade nasceu na Alemanha em 1945, mas se mudou para o Brasil aos 6 anos de idade. Em 1972, André Pavel criou e montou seu próprio toca-fita portátil e o patenteou. 7 anos mais tarde, em 1979, a Sony lançou o seu grande sucesso de vendas, o Walkman. Quase 30 anos depois, em 2004, Pavel fechou um acordo milionário com a empresa e respeitou todos os direitos sobre a invenção. Os valores exatos não foram divulgados até hoje. O orelhão. O protetor de telefone público foi inventado da Design Xuming Silveira, que nasceu na China, mas foi naturalizado brasileiro. Na época, em 1970, ela chefiava a seção de projetos do Departamento de Engenharia da Companhia Telefônica Brasileira. Atualmente, a invenção de Xuming pode ser encontrada em países da América Latina, como Peru, Colômbia, Paraguai e também em países da África, como Angola, até mesmo na China. Estamos terminando mais um vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe para que esse canal cresça cada dia mais. Dúvidas, sugestões ou esqueci de algum cientista, deixe nos comentários. Valeu!